prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvor, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vence
vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi
Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre nossos corações. Eu estou substituindo o pastor Marcílio. E nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te damos graças, meu Deus, pela oportunidade que nos é concedida nessa noite de louvarmos o teu nome, Senhor, de te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai, ser conosco, Senhor, durante esses momentos que passarmos aqui na tua casa, Senhor, na tua presença, Pai. Senhor, recebe o louvor, a adoração, tudo aquilo que viemos deixar diante do teu altar. Abençoa cada um, Senhor, que chegou aqui com esse propósito, aqueles que ainda hão de vir, toma-os nas tuas mãos, Senhor, e abençoa o teu povo nesta noite. Toma a direção desse trabalho, Senhor, também os que vão ministrar o louvor e aquele que vai ministrar a tua palavra, que seja tudo para a tua glória, para o louvor e engrandecimento do teu nome. Seja conosco, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos convidar o grupo varonil, o varonil, para cantar os hinos congregacionais, e em seguida o irmão Amon vai fazer a leitura da palavra, o mesmo estará orando e agradecendo ao nosso Deus. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos cantar 2 hinos na harpa cristão, de número 322 e 547. São as santas escrituras que nos conta de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, pra nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor,
que converta o perdido e rebelde pecador, com o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregados com os cravos sobre a cruz, tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido em rebelde pecador, com o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fluindo deste canto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido em rebelde pecador, com o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira deste santo nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram o seu labor, a colheita contemplou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra está subindo os remidos para o céu, ao encontro de Deus Filho, que aparece ali do véu. É o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo,
no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas não ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saúde a todos em nome de Jesus, amém? Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eis que toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até mim, de onde eu estava, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os seus lábios. A tua culpa, a tua iniquidade foi removida, e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é renovadora, Pai, que renova nossas mentes, nossos corações. E através dessa palavra, Pai, através do texto das Escrituras Sagradas que a gente leu nesta noite, Pai, nós proclamamos a Tua grandeza. Tu és aquele que é o maior de todas as coisas, Pai. Tu és aquele que é maior do que qualquer nosso problema. Tu és aquele que é maior do que qualquer desafio que vem à nossa frente, Pai. Tu és aquele que nós podemos confiar. Tu és aquele que abriu o mar vermelho. Tu és aquele que deu vitória ao povo de Israel e continua dando à Tua igreja. E nesta noite, Pai, nesse momento, junto com o Teu povo, nós clamamos em uma só voz, Senhor, que o Senhor venha nos revestir, Pai, com Tua armadura, com aquilo que Tu és, com Tua verdade, com Tua força, e que a gente venha experimentar cada dia mais de Ti, e que no nome de Jesus, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós venhamos a proclamar o Teu nome, e que aqueles que estão lá fora venham reconhecer a Tua grandeza através do Seu povo, no nome de Jesus, amém.
Amém. Graças a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Ele está presente aqui, nesse lugar, nessa noite. E o Senhor contempla cada um de nós, a sua vida, as suas dificuldades, se é que esteja enfrentando, o Senhor sabe, e Ele quer nos abençoar nessa noite. Vamos ouvir agora Vozes de Júbilo, com a oportunidade para trazer o hino de louvor ao nosso Deus. Depois do Vozes, o irmão Cesimar também, Cesimar Fernandes. Depois de Cesimar, o grupo Cedro também canta e exalta o nome do Senhor nosso Deus. Nós saudamos a todos em Cristo Jesus, amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos
A minha saudação em nome de Jesus. Vamos louvar um louvor bastante conhecido para a igreja participar. Aleluia, glória a Jesus. Oh Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo em fundo. Aleluia. E ao ver as gravuras, os quadros pintados daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Glória a Jesus. Saudamos a amada igreja em Cristo Jesus, amém. Muito além do infinito, bem acima do sol e as estrelas, existe um lugar
muito mais que bonito, onde aqueles que vencem as lutas irão descansar. Lá existe uma cidade santa de rua de ouro, de um muro de jaspe e um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero entrar lá, eu quero orar, pelas ruas eu passearei, num coral de anjos estarei a cantar. E quando lá chegar, eu quero abraçar com você que está lutando aqui, se preparando também para subir para esse lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar junto ao trono de Deus, eu vou ficar e viver para sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz, serei feliz na cidade de Deus. Lá existe uma cidade santa de rua de ouro, de um muro de jaspe e um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar junto ao trono de Deus, eu vou ficar e viver pra sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz, serei feliz na cidade de Deus. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar junto ao trono de Deus, eu vou ficar e viver pra sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz, serei feliz na cidade de Deus, cidade de Deus. Amém. Amém, irmãos, que bênção adorar o nosso Deus. A palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós estamos adorando nessa noite o nosso Deus. O irmão Moura Maia tem a oportunidade agora de louvar ao Senhor. Depois do Moura, o grupo Filhos do Rei também canta e adora o nosso Deus. Enquanto o irmão Moura canta, a igreja contribui com a sua oferta, o seu dízimo,
O diácono passa aí com a salva e você contribui alegremente, de coração, com a sua oferta. Tenho o prazer de saudar a igreja, povo de Deus, em nome de Jesus. É motivo. Glória a Deus. Filho do rei, pode se aproximar aqui, depois eu louvo. Estou falando aqui. Pode vir o filho do rei, né? Grupo Filhos do Rei, sauda a todos em nome de Jesus. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor
possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu seja sempre o maior. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. Mais uma vez eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. Vamos adorar. Só Ele é digno de louvor e de toda adoração, todo tributo. Glórias a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Adora, igreja. Ele vem no sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem no sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, adore Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
Se a doença vier, Ele é Deus. Segurar no fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Deus. Amém. Ele é Deus em todos os momentos. Aqui eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir agora a ministração da palavra. O pastor Sebastião vai fazer a leitura da palavra. É você não? É Bruno? Bruno, irmão Bruno, vai fazer a leitura da palavra e em seguida o irmão Neto Machado vai fazer uma oração e Bruno volta para ministrar a palavra. Depois de Bruno, pastor Davi providencia o final da nossa reunião. Tenho o prazer de saudar a todos no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma leitura que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, começando a leitura a partir do versículo número 4. Gálatas, capítulo de número 4, começando a leitura também a partir do versículo de número 4. Nós vamos ler até o versículo de número 6. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas ao Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Gálatas 4:4, quem encontrou diz amém. Passemos a ler então. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Oremos, né? Nosso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos lhe agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, na Tua presença, louvando e exaltando o Teu nome, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, sabedoria do alto. Ó Espírito Santo, nos unja para que nós possamos nesta noite Te louvar com entendimento, com sabedoria, ó Deus, para que o nosso Deus receba o nosso louvor, Senhor Jesus. Estamos gratos pelo que foi feito já nesta noite aqui, pelos cânticos, ó Deus, pela palavra lida, que foi lida nesta noite, ó Deus. Abençoa o Teu servo que vai entregar a Tua mensagem para os nossos corações, que possamos, ó Deus, ser alcançado pela palavra e que o Teu nome seja exaltado. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus estimados irmãos, hoje nós haveremos de estar ministrando acerca do tema da lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos, que é a classe Gideão e a classe Abraão. Nós vamos colocar em dia essa lição e no domingo a gente segue com a lição de número 4 normalmente. Então nós iremos tratar nessa noite
sobre o seguinte tema: o Pai enviou o Filho. Bendito seja o nome de Jesus. É do conhecimento dos alunos das classes dos adultos que nós estamos estudando nesse trimestre sobre a Santíssima Trindade. E também é honesto da minha parte deixar claro que o assunto da Trindade é um dos assuntos talvez mais difíceis de serem compreendidos, sobretudo se for através da lógica humana, né? Porque nós aqui na Igreja de Cristo temos muita tranquilidade em defender que o Deus a quem nós servimos é um só, mas ele se apresenta sob a forma de 3 pessoas distintas. Deus, ele é Pai, Deus, ele é Filho, e Deus, ele é Espírito Santo. Por isso que nós defendemos na Igreja de Cristo que o Deus a quem nós servimos é um Deus trino, ou um Deus triuno, que são 3 pessoas, mas é um único Deus. Portanto, é muito claro para mim que nós não somos adoradores de vários deuses, que nós não somos politeístas, como eram os gregos antigos, os romanos antigos, os egípcios. Nós adoramos a um único Deus, que é o Senhor. E nessa lição de hoje, com base em alguns textos bíblicos, nós iremos ver uma das doutrinas centrais nas Escrituras, que é quando Deus Pai envia o seu único Filho ao mundo para ofertar redenção à humanidade inteira. Dizer para os amados irmãos que de Gênesis a Apocalipse, se eu pudesse resumir a Bíblia inteira em um assunto, eu diria que seria redenção. De Gênesis a Apocalipse eu vejo a redenção que o Pai preparou para a humanidade inteira e que foi consubstanciada no sacrifício que o Filho realizou na cruz do Calvário. E que através desse sacrifício bendito, o Espírito Santo da verdade, que é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, sela cada salvo para ir morar no céu. Não sei se vocês perceberam nessa minha última fala, mas tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, trabalham harmoniosamente em prol da salvação da humanidade inteira. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Então nós vamos tentar, na mensagem de hoje, alcançar pelo menos 3 objetivos. O primeiro deles é compreender que o Filho foi enviado até nós, e isso é a maior prova de amor que Deus Pai poderia nos dar. Nós vamos ainda defender que a vinda do Senhor Jesus, ela ocorreu exatamente quando deveria ocorrer, que foi na plenitude dos tempos, ou seja, quando estava tudo preparado para que o Messias viesse ao mundo, o Verbo se fizesse carne, como disse o apóstolo João, e habitasse entre nós, e víssemos a sua glória, cheio de verdade. Então nós vamos reconhecer que Jesus chegou exatamente quando deveria chegar. E por fim, nós objetivamos identificar a Trindade trabalhando desde a criação e passando pela salvação, redenção e consumação de todos nós seres humanos. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, que até o comentarista da revista nos sugere que façamos, né? Qual foi o maior presente que você já recebeu? Todo mundo gosta de receber presente, não é verdade? Está ali um que adora, né? E aí quando vai chegando próximo do nosso aniversário, que é coisa que acontece uma vez por ano, a gente vai se animando um pouquinho mais, porque alguém vai lembrar de nós provavelmente e trazer algum presente. Então todo mundo gosta de receber presente. Mas eu pergunto aos senhores, e cada um responda para si mesmo: qual foi o maior presente que você já recebeu de alguém? Talvez alguém me responda: foi o celular que eu tanto queria e nesse ano eu recebi de presente. Talvez outro diga: eu recebi uma geladeira porque fui casar e me deram uma geladeira para eu entrar na minha casa
agora que eu casei. Talvez outro diga, eu recebi um terreno, outro diga, eu recebi um carro, uma moto, uma casa. Depende da generosidade de quem vai presentear. Mas eu quero dizer para os amados irmãos, que nenhum desses presentes que eu citei, e todos os demais presentes que eu não citei, que são de cunho material, nenhum deles foi maior do que o fato do Pai ter presenteado a humanidade, enviando o seu Filho para este mundo. Então, o maior presente que nós podemos receber não é comprado com reais. O maior presente que nós podemos receber teve um alto preço, mas nós não podíamos pagar. O maior presente que podíamos receber é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu posso, com muita convicção, dizer para os amados irmãos que quando o Pai enviou o seu único Filho ao mundo, o seu unigênito, Ele estava presenteando a humanidade, de modo que Jesus veio com uma missão muito clara: redimir a humanidade caída e nos reconciliar com Deus. Nenhum de nós teria acesso a chegar no céu se não fosse a obra de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que um bom pregador, ou qualquer pessoa que louva, ou qualquer pessoa que evangeliza, todas as mensagens, sejam faladas, sejam cantadas, precisam conduzir a Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Veja, portanto, meus amados irmãos, que no plano eterno de redenção, é central a figura do envio de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Não tínhamos escape para as nossas almas, estávamos atolados no lamaçal do pecado. Somos herdeiros do pecado cometido pelos nossos antepassados, que começou lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal caiu. Mas em Jesus Cristo nós temos a oportunidade de termos a remissão dos nossos pecados. Por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, falando de Jesus, diz que Ele é a propiciação, isto é, o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas João diz, Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Então Jesus, Ele é o unigênito Filho do Pai, que veio com uma única missão, que foi trazer salvação à minha e à tua alma, que necessitava de um encontro com Deus. Por isso que o primeiro ponto da lição vai falar do amor incondicional do Pai. E aí a gente trabalha aquele texto do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, bastante conhecido a partir do versículo 16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu unigênito Jesus Cristo, e Ele enviou para nos dar uma salvação tal, disse João nesse versículo 16, um amor tão grande, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto de João 3,16, ele é central nas Escrituras, e ele coaduna claramente com o grande amor que o Pai demonstrou para a humanidade inteira. Quando a gente vai ver essa palavra, porque Deus amou o mundo, esse amou aí é da palavra grega agapoe, que significa o substantivo ágape, fala do amor incondicional de Deus. Irmãos, o que João está dizendo aqui é que Deus nos ama tanto, que Ele não impôs condições, não há limites para esse amor. Paulo, falando desse amor, fala que Ele é largo, Ele é profundo, Ele é alto, Ele é extenso, e nada pode nos separar do amor de Deus. Veja, portanto, amados irmãos, que o amor de Deus não é como o amor que muitos homens oferecem ao seu semelhante. O amor de muitos, sobretudo hoje em dia, em tempos de fingimento e falsidade, o amor de muitos é só de boca, só de palavras, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Por isso que João, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Foi a forma que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, encontrou para descrever a extensão do amor de Deus. Quando eu olho para essa palavra mundo, eu vejo que ela vem do grego cosmos, que significa a humanidade inteira. Diferentemente do que é ensinado em outros lugares por aí, nós da Igreja de Cristo entendemos claramente que aqui a palavra mundo, do grego cosmos, significa humanidade. Ou seja, Deus amou a todos indistintamente. O amor de Deus, ele é tão grande, tão alto, tão profundo e tão extenso, que alcançou a humanidade caída inteira. Existem outras denominações que elas não entendem aqui mundo como mundo, mas como mundo dos eleitos. E aí defende que somente um punhado de pessoas foi amado por Deus e foi alcançado pela salvação de Deus. Assim são, por exemplo, os irmãos da Presbiteriana, os irmãos da Batista aqui de Apodi, os irmãos da Congregacional. Eles entendem que a salvação, ela é somente para alguns, ela não é extensiva a todos. Nós precisamos deixar muito claro que aqui na Igreja de Cristo nós entendemos que a salvação, ela é extensiva a todo aquele que em Jesus depositar a sua fé. Aí você pode estar perguntando assim: mas então, se Deus amou a todos e a salvação é para todos, por que é que nem todos vão ser salvos? Nós aprendemos pelas Escrituras que nem todos vão ser salvos, não é por falta de oportunidade, mas é porque muitos vão recusar o presente da salvação. Lembra que eu comecei perguntando qual foi o melhor presente que você recebeu? Porque um presente é uma coisa que você não trabalhou, foi alguém que trabalhou, foi alguém que preparou, foi alguém que embalou, foi alguém que pagou o preço. Estão entendendo? E essa pessoa chegou para você e disse: está aqui um presente. Qual é o único trabalho, se é que eu posso assim dizer, diante dessa oferta, desse presente da salvação? É você receber o presente ou você recusar o presente. Você não é obrigado a receber o presente. Você recebe se você quiser. Mas se você receber, não foi nenhum mérito seu. Porque quem trabalhou, quem preparou, quem comprou, quem embalou, quem pagou o preço, quem entregou o presente, foi o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados e queridos irmãos, para mim está claro, por A mais B, que o envio de Jesus ao mundo é a prova cabal do amor incondicional de Deus. Não havia na terra nenhum justo, nenhum sequer. Aí foi por isso que o Pai enviou o seu unigênito ao mundo, para que esse mundo rebelde e perdido pudesse ser alcançado por esse inexplicável amor de Deus. Por isso que nós da Igreja de Cristo defendemos que a expiação que Jesus realizou na cruz do Calvário, ela é ilimitada. O que isso significa teologicamente? Significa que Deus morreu em favor da humanidade inteira. Mas somente aqueles que depositarem a confiança no unigênito Filho de Deus é que serão salvos. Eu costumo dizer que a salvação, ela é suficiente para a humanidade inteira, mas ela se torna eficiente na vida daqueles que creem. Então é preciso crer, confessar para poder ser salvo. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. E aí no subtópico 2 da nossa lição, vai falar sobre a iniciativa soberana de Deus. E aqui nós entramos num outro ponto doutrinário da nossa igreja, que é acerca da presciência de Deus. Nós cremos que Deus, Ele nos elegeu de maneira soberana. A palavra diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, eleição e predestinação, que são temas polêmicos para alguns, são temas extremamente bíblicos.
Nós, da Igreja de Cristo, cremos tanto na eleição quanto na predestinação. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. O que é que isso significa? Significa que antes que o mundo fosse mundo, Deus, que é onisciente, já estava olhando lá para o futuro e viu que ao criar o mundo e criar o homem, um belo dia esse homem ia cair no pecado. Aí Deus, antes que o mundo fosse mundo, já tinha determinado que o cordeiro seria sacrificado para perdão dos pecados. É por isso que na Bíblia está escrito que Jesus, ele é o cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus, ele já estava certo, antes que o mundo fosse mundo, que um dia ele se faria carne, botaria os 2 pés aqui na terra e morreria em favor de uma humanidade caída e pecadora, e seria uma morte de cruz. E Jesus, que nos ama incondicionalmente, não hesitou um instante sequer, obedeceu e veio à terra para nos trazer salvação eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Então a iniciativa da salvação, ela é de Deus. É Deus quem toma a iniciativa. De Deus vem a salvação, de Deus vem o Salvador, Deus é o Salvador na pessoa do seu Filho, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de quem? De Deus, que é Deus. Perceba, portanto, que Pai, Filho e Espírito Santo trabalham harmoniosamente para que eu e você estejamos aqui nessa noite dando glórias ao nome santo dele para todos sempre. Mas a iniciativa vem de Deus. O homem, ele precisa responder a essa iniciativa, a este presente, como eu já disse, que lhe foi oferecido. Quando a gente vê pelas Escrituras que o Pai ofereceu o seu Filho ao mundo, enviou o seu Filho ao mundo, isso não está falando de hierarquia entre as pessoas da Trindade, não, Senhor. Às vezes a gente pode querer se confundir, porque por uma questão de didática para se ensinar sobre a Trindade, se ensina que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, que o Filho é a segunda pessoa da Trindade e que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pela matemática, o 1 vem primeiro, o 2 vem na sequência e o 3 vem depois do 2. Então, se fôssemos seguir uma lógica matemática, o Pai seria mais importante que o Filho, que seria mais importante que o Espírito Santo. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. O próprio Senhor Jesus, falando acerca do Pai, e Jesus é a personificação do Pai. Jesus é a demonstração clara de quem o Pai é. Ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, se eu puder falar de uma forma bem clara para tentar diminuir a dúvida que há na questão das pessoas da Trindade, eu vou falar de uma forma bem clara. Do mesmo material que é feito o Pai, é feito o Filho, é feito o Espírito Santo. Eu estou querendo dizer dessas formas simples que Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo em essência. Os mesmos atributos que tem o Pai, tem o Filho e tem o Santo Espírito de Deus. Eles são eternos, eles são incriados, eles são onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não há hierarquia nesse sentido entre as pessoas da Trindade, não. A forma como Deus usou para se apresentar à humanidade, que é um mistério para todos nós, que foi sob a forma de 3 pessoas, às vezes confunde um pouco a nossa cabeça. Eu não sei se os irmãos já se perguntaram, por exemplo, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ver o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Ou só 2, ou só 3, né?
Nós entendemos pelas Escrituras que Deus ele é somente um. Mas a Bíblia deixa claro que o Pai está assentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que Jesus está onde? À direita do Pai, intercedendo por aqueles que hão de herdar a salvação. E o Espírito Santo está no céu e está na terra também, conduzindo a obra missionária da igreja. Então nós, quando chegarmos lá no céu, vamos tirar muitas dúvidas, entre elas compreender melhor o mistério da Trindade, que a nossa mente limitada não consegue compreender em sua completude. Mas pela lição, nós podemos aprender que essa distinção entre Pai, Filho e Espírito, ela é apenas funcional. Em que sentido? A gente percebe uma divisão de tarefas entre as pessoas da Trindade na obra da salvação. O Pai é aquele que é o Criador de todas as coisas, mas Jesus também é Criador e o Espírito Santo também é Criador. E o Pai foi quem enviou o Filho ao mundo. O Filho é o Salvador do mundo inteiro. E aí quando o Filho retornou para a glória, ele disse: eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador. Por que ele disse isso? Porque Jesus também é Consolador. Aí ele disse: eu vou rogar ao Pai para que ele envie outro Consolador. E ele vai falar daquilo que tem visto e ouvido. Ele é o Espírito da verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente percebe a atuação das 3 pessoas na Trindade na Bíblia inteira. É porque na Bíblia tem uma coisa chamada revelação progressiva. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos a escreverem os textos de modo que o Senhor vai se revelando progressivamente. Ele vai se revelando aos pouquinhos. Ora, a gente tem a Bíblia inteira, os 66 livros, já leu a Bíblia inteira mais de uma vez, e tem muita coisa que é de difícil compreensão, que até hoje a gente tem dúvida. Imagine se Deus se revelasse completamente para nós seres humanos, com a inteligência tão pouca e com a inteligência tão limitada. Então o Senhor ele vai se revelando aos pouquinhos. A gente vê no Velho Testamento uma ênfase maior para a pessoa do Pai, mas também vemos o Filho, também vemos o Espírito Santo. No Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, a gente vê uma ênfase maior para o Filho, na pessoa bendita do Senhor Jesus, sobretudo nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. E a partir de Atos dos Apóstolos, seguido das epístolas, a gente vê uma ênfase maior para o Espírito Santo. Mas deixa claro que as 3 pessoas da Trindade atuam antes que o mundo fosse mundo, em favor da nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo até aqui, diz amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, a gente pode avançar para o segundo ponto da lição, que fala sobre o Filho e a plenitude dos tempos. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Inclusive, quando ele veio aqui na terra, foi exatamente quando ele deveria ter vindo. Ele veio para cumprir as profecias a seu respeito, e ele veio quando algumas condições já estavam sendo satisfeitas, que propiciariam o espalhamento do Evangelho pelo mundo. Que condições a gente vê pela história que nos provam que a vinda de Jesus aconteceu no momento certo. Jesus veio, por exemplo, quando o Império Romano era quem dominava naquele período. E quem estuda a história sabe que o Império Romano se expandiu muito. Eles tinham o hábito de conquistar outras nações e tomar dessas nações pessoas como escravos para manter o império. E um dos hábitos que o Império Romano também tinha era construir estradas e rotas comerciais dentro do império. Então, cada nação que Roma conquistava, ele fazia uma estrada até lá. E isso é importante porque Jesus veio exatamente nesse período. As estradas construídas pelo Império Romano foram as mesmas usadas por Paulo e outros discípulos do Senhor para falar do Evangelho que salva.
Veja que hoje em dia nós temos muita facilidade para pregar, porque a gente pode usar uma rede social, a gente pode pregar, você de casa está acompanhando, se não pôde vir aqui até ao templo, mas naquele período era muito mais difícil, não havia tanta facilidade de logística, de transportes, e se não fossem as estradas romanas, seria mais difícil ainda o deslocamento de um lugar para o outro. Aí Jesus botou os pés aqui na terra justamente quando as estradas estavam todas construídas. E aí os missionários do Senhor, movidos pelo amor ao Evangelho e pela perseguição sofrida em Jerusalém, saíram de Jerusalém, foram para Samaria e até os confins da terra. E chegou até nós aqui em Apodi, graças a Deus. Alguém pregou o Evangelho para nós e nós cremos que o Salvador limpou os nossos pecados. Por isso nós estamos gratos aqui nesta noite. Veja que a expansão do Império Romano foi um dos fatores históricos que provam que Jesus veio no período certo. Um outro fator histórico é a cultura grega, que também era dominante na época, especialmente no tocante à linguagem. Então a cultura grega, o mundo helenístico, ele se espalhou no Império Romano e também nas nações que sucederam ao Império Romano, e o grego, sobretudo o grego koiné, que é o grego fácil de se falar, vamos dizer assim, é o grego mais simplificado, foi usado para a pregação do Evangelho e foi usado inclusive para escrever o Novo Testamento, porque era uma linguagem mais acessível. Fazendo uma comparação, o grego koiné, na época de Jesus, é como o inglês hoje em dia. O inglês é uma linguagem universal. Aonde você chega tem alguém que sabe falar inglês, tem alguma coisa que está traduzida no inglês, e se eu e você não soubermos nada de inglês, se a gente viajar para algum lugar do mundo, a gente está em situação complicada. Mas se a gente souber, a gente não passa aperreio não. Então o inglês está para nós hoje como o grego koiné estava para a época de Jesus. Era a linguagem comum, fácil de ser falada. E ela foi tão fácil de ser falada que o Espírito Santo inspirou os homens de Deus que escreveram o Novo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em grego, o que facilitou a sua propagação pelo mundo inteiro e chegou até nós, graças a Deus. E um último fator que prova que Jesus chegou no mundo, quando ele veio, esteve aqui entre nós, fisicamente como pessoa, ele chegou no período em que os judeus, eles estavam com uma expectativa messiânica elevada. O que é que isso significa? Os judeus, embora fossem contrários aos cristãos, mas eles estavam com uma alta expectativa que o Messias estava perto de vir. Eles só não aceitaram que o Messias entraria em Jerusalém montado no lombo do filho de uma jumenta, como profetizou, salvo engano, o profeta Zacarias. Os judeus esperavam que Jesus, ou o Messias, melhor dizendo, viria para estabelecer a honra de Israel, viria para colocar Israel em evidência, viria com carros fortes, com cavaleiros, com exércitos, para que Israel subjugasse todos os seus inimigos ao redor. Aí veio Jesus, nascido numa família simples, numa família de parcos recursos, né? Quando fez a sua entrada em Jerusalém, foi montado no lombo de um jumentinho. Então Jesus, ele era o contrário do que os judeus esperavam. Eles estavam esperando pompa, riqueza e um poder humano, no sentido militar. Aí Jesus veio falar de um reino, mas não um reino aqui nessa terra. Um reino aqui na terra nós vamos deixar para uma seita acolá que diz que o céu vai ser aqui. Nós aguardamos novos céus e nova terra, que Jesus foi preparar. Então quando Jesus trouxe essa mensagem que não era imediatista, mas apontava para o futuro, os judeus rejeitaram ele. Então essas três características, a expansão do Império Romano, o judaísmo que estava esperando o Messias e a língua grega, foram três fatores que nos provam que Jesus veio exatamente quando devia vir. E por isso o Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro.
E aí o texto ainda nos fala sobre o fato de Jesus ter nascido sobre a lei. O profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, né, quando Amon foi fazer a leitura devocional, eu disse, Amon vai ler mesmo no texto, né? Amon leu no capítulo 6, e o que eu estou falando foi no capítulo 7, no versículo 14. Isaías, ele disse claramente que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. E Jesus é este a quem Isaías havia profetizado centenas de anos antes. Jesus, ele veio aqui na terra para ser aquele que cumpriria a lei, e deixar muito claro que Jesus foi o único que cumpriu a lei à risca, foi o único que obedeceu completamente aos princípios contidos na lei, coisa que nenhum ser humano havia conseguido até então. Eram muitas regras, eram muitos princípios a serem seguidos, e Jesus, ele veio e cumpriu todos eles. E aí a lei cumpriu o seu propósito, que era apontar para Cristo. Mas quando veio o que era perfeito, isto é, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei, e a salvação está apontada para a fé no unigênito Filho de Deus. Então a salvação não está condicionada ao cumprimento mero de regras, mas a salvação está condicionada à fé no Salvador do mundo inteiro. E isso faz com que nós sejamos adotados como filhos de Deus. Deixa claro, irmãos, que Jesus, ele é o único filho incriado, isto é, ele sempre existiu de Deus. Ele é o filho, vamos dizer assim, legítimo. Nós somos adotados. E pense numa coisa maravilhosa, é a gente dizer o que eu acabei de dizer. Eu sou adotado como filho de Deus. Eu estava longe, no lamaçal do pecado, mas um dia, para ser mais preciso, no dia 7 de setembro de 2008, eu entreguei a minha vida aqui nesse altar ao Salvador do mundo inteiro. E vai fazer assim 18 anos que eu estou nessa caminhada. E isso é motivo de muita alegria, porque a partir do momento que alguém confessa Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele passa a ser da família de Deus, passa a ser filho por adoção, e nós podemos, conforme Paulo diz em Gálatas 4:6, dizer, Abba, Pai. Dizer ao Pai de forma respeitosa que nós o amamos, que nós o respeitamos, e que nós fazemos parte da família de Deus. Tem muita gente que tem muito orgulho da família que faz parte, e outros nem têm tanto orgulho assim. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o maior orgulho que você pode ter não é fazer parte dos Silva, dos Silveira, dos Oliveira, dos Maia, de qualquer que seja o sobrenome da sua família. O maior orgulho que você pode ter é ser chamado filho de Deus. Esse é orgulho de verdade, porque a gente serve a um Deus todo-poderoso. Para terminar a mensagem de hoje e a lição, o último tópico vai falar da Trindade no plano de salvação. E ela nos ensina a lição sobre a vontade do Pai que foi realizada por meio do Filho, né? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nenhum dos filhos dele se perca. A vontade de Deus é que nenhuma das suas criaturas humanas se perca. O desejo de Deus é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Mas existe um número incontável de pessoas que nesse exato momento caminham a passos largos para a própria condenação. E muitas dessas pessoas moram no mesmo teto do que nós, têm o mesmo sangue que nós temos, e aí é dever meu e seu, não é de um missionário que vem lá da África para cá não, é dever meu e seu dizer, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, e Jesus Cristo está voltando. E você, meu amigo, precisa dar rumo à sua vida.
Porque quando o Salvador vier buscar a igreja dele, vai ser como um abrir e fechar de olhos. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. E ao soar da trombeta, nós seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Veja, portanto, irmãos, que a vontade do Pai é que nenhum se perca. Então, por que sendo esta a vontade do Pai, vai ter tantos que vão se perder? É porque o Pai nos dá a condição de rejeitarmos a esse tão grande amor. E refletindo sobre isso, eu ficava pensando comigo mesmo e com o Senhor, dizendo, mas meu Deus, por que alguém rejeitaria um tão grande amor como esse que o Senhor nos oferece? Mas, meus amados irmãos, é porque o mundo jaz no maligno e muitas são as propostas do enganador para nos afastar dos caminhos do Senhor. O propósito dele é nos afastar do caminho que um dia ele andou e que não pode mais voltar. Ele é como um leão buscando a quem possa tragar. A ferramenta que ele usa é a mentira, o engano, o engodo. E muitos estão caindo nisso. Mas tem um povo que não troca Jesus por nada nesse mundo. Jesus, ele ainda conserva um remanescente fiel, que independe de placa de denominação, mas que são homens e mulheres, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, que não se envergonham do unigênito Filho de Deus. E essas pessoas são aquelas que vão chegar ao céu. Por isso que o subtópico 2, do último ponto da nossa lição, vai enfatizar que Jesus, ele é o único mediador entre Deus Pai e os homens. Diferentemente do que é ensinado por aí, que existem outros mediadores, outros que podem fazer essa mediação, como é ensinado por aí que algumas pessoas são mediadores, que Maria é mediadora. Nós, pela Bíblia, vislumbramos claramente que há um único mediador entre Deus e os homens. Está escrito em 1 Timóteo 2:5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aí Paulo deixa claro, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome de Jesus. Então não existe, irmãos, espaço para Maria, nem para João Batista, nem para José, nem para Luzia, nem para Sebastião, como intercessores e mediadores entre nós e Deus. Existem muitos ditados por aí, ensinados sobretudo no catolicismo, que falam de Maria como mediadora. E eu quero deixar muito claro que Maria foi uma mulher abençoada. Foi no ventre dela, foi através da obediência dela e do ventre dela, que o Salvador veio a este mundo. Quiçá todas as nossas mulheres fossem tão obedientes a Deus como fora Maria, mas não foi ela quem morreu por nós na cruz. Quem morreu por nós foi Jesus de Nazaré. Então esse negócio que alguns ensinam por aí, que eu mesmo ouvi muito, sobretudo antes da minha conversão, de que se Jesus fechar a porta, pode pedir a Maria que ela abra a janela. Isso é conversa, meu irmão. Quem tem todo o poder, que manda no céu, que manda na terra e que manda até debaixo da terra, só é um: Jesus de Nazaré. Eu não posso pedir a um defunto que faça alguma coisa por mim. Maria está morta há mais de 2000 anos. Eu não posso pedir a Maria, eu não posso pedir a Paula, eu não posso pedir a Silas, eu não posso pedir a um parente meu que morreu, que faça alguma coisa por mim. Não, Senhor. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Ninguém que está do lado de lá vai fazer alguma coisa por nós não, porque defunto não faz coisa por quem está vivo. Mas você sabe por que é que Jesus pode fazer por nós? Porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então nós na Igreja de Cristo defendemos que só Jesus é o mediador. Por isso que um dos solas da reforma é solos Christus, que significa somente Cristo.
Só Cristo é o caminho, só Cristo é a verdade, só Cristo é a vida. E eu concluo essa lição dizendo que o Espírito Santo da verdade, ele habita em cada salvo. Ele aponta para a obra salvífica de Cristo. Tudo que o Espírito Santo faz hoje na atual dispensação, agindo na igreja e por meio da igreja, é para glorificar ao nome de Jesus de Nazaré. Então que não reste nenhuma sombra de dúvida, meus amados irmãos. Eu repito que a doutrina da Trindade não é de fácil compreensão, e não é numa pregação de 30, 35 minutos que a gente vai tratar sobre isso, nem se fosse de muitas horas. Nós temos uma mente limitada e uma inteligência pouca, mas eu vou morrer acreditando, e essa igreja vai morrer defendendo: Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só, mas que se apresenta sob a forma de três pessoas. E quando chegar lá no céu, a gente vai ver Ele como Ele é. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus pela palavra ministrada para o nosso coração. Assim é que a gente vai acumulando convicções. A gente vai ouvindo, vai aprendendo e vai se enchendo de convicções. Porque do jeito que o mundo está, e eu quando digo o mundo nesse aspecto, eu não me refiro só aos de fora, não. Os de dentro estão piores do que os de fora. Pastores, ensinadores, pregadores, que se largam na heresia larga, por causa de nada, ou somente por causa de dinheiro, né? Eu não faço isso não, mas dinheiro, dizia um velhinho que tinha aqui, dinheiro não é tudo, mas tendo dinheiro tá bom. Para essa gente, dinheiro, honra, glória, promoção, uma série de coisas. Vocês que já ouviram a história do Papa Figo, né? Diz que o Papa Figo, eu sofri muito com isso. Diz que o Papa Figo trazia os presentes para mostrar às crianças para assaltá-las, pegava, levava, tirava o fígado para comer. Assim está Satanás com a igreja, cheio de presente, mostrando os pregadores, os pastores, e eles aderindo. Coisas que a gente combatia no passado, tornou-se legal. Quem tornou, eu não sei. Coisas que a gente via e ouvia como palavra de Deus, hoje não é mais. É um abraçozinho, uma coisinha, vai enganando. Mas a gente precisa fazer como disse o pregador. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, o que foi ou o que era pecado nos dias de Noé continua sendo pecado hoje. O que era errado quando eu comecei continua sendo errado hoje. Não há esse negócio da gente deixar
porque é social, o povo gosta mais, a igreja hoje é moderna, é a sociedade, e aí vai se desviando. Então vamos nessa, irmãos. Deus é fiel e a sua palavra também. Olha, irmãos, vamos orar pela nora do pastor Marcílio. Ela está com um problema de saúde muito sério, pelo que eu ouvi, pelo que ele falou. E a gente precisa orar. A nora do nosso irmão. O irmão Juraci, que fez colocou quantas? 3. É montar ponte, né? 3 pontes de safena. Está em casa, graças a Deus está bem. E os irmãos que puderem, faz uma visitinha lá. Rua da Mansidão, número 204, no Bacurau 1. Rua da Mansidão, 204, Bacurau 1. Amanhã haverá um culto lá no Bacurau 1, na casa do irmão Marigésio. É na Rua Mansidão também, é? É pertinho, né? É a Rua da Caridade. Essa da Mansidão, a dele é da Caridade. Os irmãos aproveitam, vão mais cedo um pouquinho, passa lá no irmão Juraci e vai para a Caridade, para o culto, né? Oremos também pelo irmão Raimundo, é irmão do presbítero Pedro Pinto. Ele foi acidentado e precisa das nossas orações, e a gente vai orar. Amanhã teremos, além do Bacurau, teremos no Bico Torto, no IPE, as reuniões, e eu estarei indo a Olho d'Água da Bica para o culto de missões. Essa semana estivemos segunda em Santa Rosa, terça no Rio Novo, quarta em Campos Velhos. Amanhã estaremos em Olho d'Água da Bica, participando do trabalho da missão e dando posse à nova diretoria em cada congregação. Orem por nós. Vamos ficar de pé e vamos orar, concluindo a reunião com a oração e com a bênção apostólica. Pastor Irani vem para essa tarefa. Saúde a todos em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és maravilhoso, ó Deus, Tu és santo, soberano, ó Pai, e nós louvamos o Teu nome, Senhor, te agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida, te agradecemos, Senhor, por Tua presença em nossa vida, Senhor, te agradecemos por Tua palavra, Pai, ministrada nesta noite, ó Deus bendito, no nome de Jesus, Pai querido e amado, Senhor, queremos colocar no Teu altar, Senhor, cada um que foi citado aqui nesta noite, que necessita, ó Pai, do Teu toque especial, da Tua intervenção, Senhor, que precisa da Tua ajuda, Senhor, para a recuperação de sua saúde, ó Pai Santo, em nome de Jesus, visita poderosamente, grandemente, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe o trabalho da Tua igreja, Senhor, durante este restante de semana, Senhor da glória, no nome de Jesus, oramos a Ti e te agradecemos, hoje e sempre, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.
Amém e amém.